Boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem do tempo e espiritualista. E hoje nós vamos começar com a parte espiritualista. E nós temos uma convidada aqui muito especializada nisso, especializada inclusive em resgatar espíritos que estão com dificuldade. E temos também como convidado aqui o senhor Paulo Giordano, que faz parte do nosso grupo, que está normalmente sempre presente. Senhora Adriana, por gentileza, se apresente. Meu nome é Adriana, eu moro aqui no Rio. Eu tenho contatos ufológicos, mas também trabalho nessa parte de resgate de espíritos. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho dessas histórias, mas em primeiro lugar agradecendo sempre o convite do senhor João e os outros participantes aí que vão estar aqui conosco nessa noite, tá bom? Gratidão. Ok. Bom, senhor Paulo Giordano, o senhor tem a possibilidade de se apresentar agora ou ainda está com dificuldade no som? Ok, depois ele está com dificuldade no som, depois ele continua. Senhora Adriana, por favor, pode começar então a explanação a respeito dos seus resgates, né? Talvez iniciando quando foi que a senhora iniciou essa coisa que eu acho realmente muito bonita. Entendi. Bom, a minha história começa em 2005, numa noite eu deito para dormir, muito incomodada, estava um calor tremendo, e eu irritada, não sabia por quê. Aí eu deitei e 3 horas da manhã eu acordei, toda molhada, transpirando muito, desesperada, sentei na cama e falei com meu marido, eu tive um pesadelo horrível. Eu tive um sonho, eu estava andando por um lugar, de repente eu desço assim, um tipo de terreno baldio, cheio de mato, e aí eu começo a correr, vestida com uma roupa preta, e nisso eu caio. No que eu caio, vem dois policiais e começam a atirar em mim. E Ah, foi tão real que eu senti as balas entrando. E eu botei a mão assim no rosto e eu dizia para eles: eu sou inocente, eu sou inocente. E eu senti as balas entrando na minha perna, no meu rosto, na minha mão. Aí meu marido falou: nossa, pegou um copo de água, me deu. Falou: Adriana, foi só um pesadelo. Aí ele ficou comigo um tempo, eu voltei a dormir. Aí no outro dia eu acordei hum, e segui meu dia normal, fiz o café, dei o almoço para as crianças. Quando foi pro lado de meio-dia, o telefone tocou, cara. Aí meu marido atendeu. Falei, oi. Eu atendi, era o meu irmão. Aí ele falou, oi, Adriana, tudo bem? Falei, tudo, eu quero falar com o Breno. Falei, tá bom, ele tá aqui. Dei o telefone pro meu marido. Aí eu tô vendo meu marido falando, não, não, não é possível isso. Aí eu disse, meu Deus, eu não sei, a minha mãe deve ter morrido. Tudo. Aí ele desligou o telefone e falou para mim, assassinaram o Rafael. Aquilo me deu um choque muito grande, que era um sobrinho jovem que eu tinha, que ele foi morar numa outra cidade. E eu fiquei muito perplexa. Eu caí sentada no sofá. E aí, então, o dia para mim acabou. Eu acabei botando as crianças para ir para a escola e fui lá prestar solidariedade a ele e tal. E aí, quando eu cheguei lá, no velório, achei muito esquisito, né? Porque ele estava com um tiro no rosto, um tiro na mão, um tiro na perna. Eu achei aquilo estranho. E aí contaram a história, uma história lá que de uma namorada, blá blá blá. Aí passou um tempo, foram investigar e realmente ele tinha sido assassinado por dois policiais do jeito que eu tinha visto. ah, Então eu fui resgatar ele naquela hora e estava com ele na hora que ele morreu. E aí, a partir disso, começaram as coisas a ficarem mais claras. Às vezes, quando tem terremoto em determinados lugares, eles me botam para dormir. E os resgates são múltiplos em vários lugares possíveis. Então, assim, tem vários tipos de resgate que nós fazemos, como eu digo sempre. Tem pessoas que fazem resgate e não sabem o que fazem, tem sonhos muito reais, e aquilo tudo você está ali vivendo, aquilo parece que é tudo muito real e é mesmo. E eu até então não sabia também o que eu fazia. E aí então,
Na pandemia, eu comecei que eu sou reikiana, então eu comecei a enviar reiki para muita gente que não estava bem e tal. Nesses envios de reiki, eu fazia sempre todo dia às 9 horas. Então, nesses envios de reiki, vieram muitos pedidos de socorro para pessoas de espíritos encarnados, para pessoas vivas. E tem, assim, eu separei 4 resgates que foram, assim, muito fortes para mim, Ótimo. e foi, e foi o do tio Vili, que é o tio avô do meu marido, do meu sobrinho Rafael, da Ângela e da AC, que eu vou usar AC para não falar o nome da pessoa, né? Mas eu vou começar, assim, pelo tio Vili. Eu estava dormindo uma noite, eu sonhei que eu estava num hospital, um hospital antigo, sentado num banco de pedra, de concreto. E aí me apareceu um senhor sorrindo. O hospital era assim, bem antigo. Aí eu estava sentada numa escada, descascando assim, umas batatinhas. Aí, de repente, o meu marido chegou, a gente começou a conversar. Aí tinha um cartório assim, e aquele senhor lá, rindo para mim, com óculosinhos redondinhos. E aí eu danifiquei alguma coisa lá e eu falei, não, eu vou pagar, eu vou pagar. Ele disse, não, não precisa. E o mais estranho é que eu estava com R$ 90 em dinheiro na minha bolsa e eu falei, não, isso deve ser uns R$ 80. Aí eu falei com meu marido no sonho, eu tenho R$ 90 na bolsa, ou seja, eu estava no sonho, mas eu estava ligado na realidade. Aí esse dia, eu acordei, eu sonhei com esse senhor, acordei no outro dia e quando deu umas 9 horas da manhã, eu estava na cozinha e veio uma vontade assim, vai meditar agora, vai sentar lá. E quando vem essa vontade, eu tenho que ir. Aí fui, sentei no sofá e meu marido junto comigo sempre. Aí comecei a sentir uma coisa estranha, assim. Meu marido fechou o olho, aí falou, eu tô vendo uma escada. Eu falei, eu também. Eu tô vendo uma porta. Abre, abre. Aí começou a se formar a imagem de uma criança num hospital, num hospital, num, num- numa, num- numa parte assim, ele olhava para a escada era como se fosse o topo do hospital, tinha uma porta e Sei. tinha uma escada. Ele estava em pé olhando para a escada. Era uma criança de mais ou menos uns 9 anos de idade, olho azul, cabelinho claro. Ele usava uma camisa azul com uma golinha branca. E eu fechei o olho, aí meu marido falou: eu perdi o contato, agora é com Hum. você. Aí eu vi a criança e disse: quem é você? Aí ele disse: é o Vili. Eu disse: Bre, quem é Vili? Ah, é o irmão da minha avó. Ele morreu com 9 anos num hospital. Antigamente, as famílias ricas elas mandavam os filhos para fora. Hum. Então, ele foi estudar na Alemanha e ele morreu de apendicite com nove Entendi. anos. E aí, então, eu disse, então vai, vai. Então, o Bre me ajudou abrindo a porta e ele foi. Ele fez a passagem e ele olhava para mim, para trás e me dizia, gratidão, gratidão, gratidão. Eu escutava isso. E assim, eu me enchi de alegria e aí eu percebi que o pai dele veio no sonho, para no outro dia eu resgatar ele do hospital, onde ele estava há mais de 100 anos. Ah, Silvia, poxa vida. Há mais de 100 anos ele estava lá. E é impressionante que eu contei para uma prima nossa, né? Ela disse, nossa, quanta ligação que você tem com essa família. Eu tenho. Então, o resgate do tio Vivo foi muito bom. O pai dele depois veio agradecer, sorridente e tal. Essas coisas parecem surreais quando a gente conta, mas quando você está inserido nesse trabalho, é muito bom. É o que eu Certo. posso dizer. É muito bom. Então, eu consegui tirar o tio Vili, depois teve o resgate de um outro primo também do Bre, que já morreu bem depois, morreu na década, né, em 2000 e pouquinho. E sempre essa ligação muito forte, né, com a família do Bre. E aí,
Tem o resgate também da Ângela, que também foi muito forte. A Ângela foi uma mulher queimada na Inquisição Puxa vida. e é, Lá pelos anos mil e a, quatrocentos. sim, exatamente, exatamente. Já. Muito tempo atrás, muito tempo atrás. E o estranho, seu João, desses resgates, que você começa a escutar nome. O da Ângela, eu comecei a escutar esse nome, Ângela. Aí teve até uma prima nossa que estava com uma prima também chamada Ângela no hospital, pediu ajuda espiritual, a gente enviou o reiki e tudo. E eu continuei escutando Ângela. Hum, Aí quando foi meu filho veio de São Paulo, a gente foi à praia, tomei muito sol, me queimei bastante, né? E aí as minhas pernas ficaram bem queimadas, né? Um dia tô sentindo aquela energia, mas muito forte mesmo, me joguei na cama. Aí tá. eu comecei a ver, aí eu comecei a ver, eu comecei a sentir, e ela dizia para mim, ela chorava e dizia: Olha o que fizeram comigo em nome de Jesus. Então eu senti o fogo vindo queimando de baixo para cima. Essa moça, eu acho que ela é de nacionalidade francesa, a história dela está no livro sobre a Inquisição. E simplesmente eu via uma floresta, um gramado, como se fosse um jardim, e ela pegando fogo. E aí eu disse, não, mas olha só, não é Jesus. Eu comecei a conversar com ela e tal, e chorando também muito. Hum, Eu acordei, eu voltei com a minha cara empapuçada de tanto chorar, porque eu hum. sentia, né? Aí passou um tempinho, as minhas pernas descascaram toda, saiu a pele toda, como se tivesse pegado fogo mesmo. Certo. E tem um tipo de mediunidade, eu consigo sentir o que as pessoas sentem, eu consigo absorver Sim. tudo que elas estão sentindo e depois aquilo é transmutado. E da Ângela foi assim um dos resgates mais difíceis e talvez o mais prazeroso, porque foi o espírito que mais tempo estava no local que eu fui resgatar. Eu não me lembro de outro, de tantos anos É. assim, nesses locais. Eu conheço pessoas que também absorvem as dificuldades das outras. Se a pessoa está com dor de algum órgão, ela sente a dor. Sim, É complicado. Eu sei disso, isso é é como, bastante complicado. é como se a gente fosse uma esponja. Sim. Você suga tudo para você. Ok, então nós já contou dois casos, né? O terceiro, Dois casos. O terceiro caso é o da AC, né? Eu mandei hoje, né, no grupo que eu tinha conversado na época, até mandei para o senhor, mandei para eu a Daiane também. quer que eu compartilhe aquela apresentação? Agora ou depois? Pode, seu João, pode ficar à vontade. Então deixa eu compartilhar. Se for ajudar agora, Uhum, aqui está uma, uma apresentação que fiz, bem simples, né? E aqui uhum. é isso que a senhora queria comentar a respeito disso. Sim, sim, Pode falar. exatamente. Então, eu estava num grupo e eu deitei e comecei a ver uma moça. Eu deito porque é mais fácil. Aí eu comecei a ver uma moça e ela estava dizendo que ela estava com medo. E aí eu fui e comentei então com uma amiga minha. E aí ela falou, é a fulana. Falei, como você sabe? Aí ela contou a história. Essa moça, ela tinha falecido e ela estava aparecendo em sonhos. Ela apareceu para três amigas. E ela queria que as amigas falassem para o pai dela, pedisse perdão, porque ela tinha feito algumas coisas erradas e ela queria pedir perdão para o pai dela. Então a minha amiga sonhou com ela também, dentro de uma igreja, e eu acho que ela estava justamente tentando, né, fazer a passagem. Aí eu mandei uma foto de uma pessoa parecida, ela falou, é ela mesma. Então o que que aconteceu? Eu deitei na cama, fiz uma projeção, aí eu fui, passei por cima da Dutra, fui observando as coisas. Eu fui parar num lugar, num sítio, e lá eu resgatei essa moça. E quando eu resgatei ela
ela estava muito mal, ela estava com uma sensação de tristeza, de arrependimento muito grande. E aí eu consegui fazer esse resgate. Só que quando eu voltei, do resgate, eu levantei da cama, tinha um torrão de areia debaixo das minhas costas. E aí eu passei o dedo, ele se desfez. E justamente, você pegava assim, fazia na mão, você via que era uma terra de minério, que em Minas tem muito minério, né? Hum, E aí eu fiquei curiosa e eu perguntei para minha amiga, escuta, o que que aconteceu com essa moça? Aí ela disse, olha, ela foi assassinada num sítio, e foi justamente para onde eu fui, e é Minas, onde tem esse tipo de areia, com esse mineral todo, né? E eu fiquei muito impressionada porque foi o primeiro resgate que eu fiz e eu trouxe algo comigo. entendi. Então a senhora se fez uma bilocação, né, para a senhora poder ir até o Tem, local e vir tem, com algum objeto de lá, no caso a areia, né? tem, A senhora fez tem. uma bilocação, não foi apenas uma viagem astral, uma viagem espiritual, né? Não. E eu me via indo. Eu me via indo. E foi engraçado que eu conheço bastante a Dutra, né? Porque eu já viajei muito em Rio São Paulo. E tinha os lugares assim que eu via, eu já sabia onde estava, eu conhecia o local. E aí na Dutra eu fui justamente em direção a Minas Gerais. Foi muito interessante esse resgate dessa moça. Ela depois conseguiu ser resgatada, ela seguiu o caminho dela. Tem, segui o caminho dela. Eu consegui tirá-la de lá do local e ela foi. Quando eu faço esse tipo de resgate, eu só faço o resgate. Aí depois obviamente, tem outras equipes que devem levá-los para um outro lugar. Eu só entro na energia e consigo Entendi. retirar eles daquele estado que eles estão. Eu trago eles à consciência, eu consigo convencê-los que eles não. Aquilo ali não é mais, não pertence mais, né? Certo. Que eles estão Eu, para eu seguir imagino, eu outra. percebo que a senhora conversa com esses espíritos, né? A Sim, a senhora funciona quase como uma psicóloga, orientando o espírito que ele sim, deve sair dali, que ele deve procurar um caminho dele. sim. E eu tenho empatia. Isso é muito Eu, bonito. eu, eu, eu tenho compaixão, eu choro. Eu realmente, no resgate da Ângela, eu chorei muito. Quando eu consegui libertar ela daquele lugar, eu chorei muito, muito mesmo. Tá? E depois que a senhora resgata esse espírito, vem outros espíritos, então levam essas pessoas ou esses espíritos Sim, para uma ascensão, né? é, sim, provavelmente uma equipe, né? Eu trabalho com equipe. Um E tratamento. às vezes, seu João, a coisa acontece normalmente, mas às vezes, quando você não quer, o negócio é meio que. Não, você vai sim. Tá? Já Vai, teve uns episódios cômicos. entendi. Eu vou tirar essa imagem aqui, para aumentar a Uhum. nossa tela. A senhora teve alguma dificuldade dentro desses resgates em que a senhora tem se sentido em perigo, que a senhora se sentiu presa, alguém não queria deixar a senhora voltar? É, é, então, eu vou contar o episódio, né, do meu sobrinho, que foi, assim, bem ruim, né? Eu, em 2010, em 2010, eu perdi um sobrinho. Ele Hum, morreu de câncer e eu me envolvi muito com ele porque foi eu que internei ele no hospital para fazer a cirurgia. E aí, então, ele ficou aqui no Rio e eu fui para Ribeirão Preto. Quando esse sobrinho meu morreu, eu perdi o meu chão, porque ele só tinha, sei lá, 18 anos. certo. E eu fiquei muito triste. Aí, num dia, antes dele morrer, eu senti uma dor de cabeça muito forte, eu enlouqueci.
Eu fui a todos os centros espíritas porque eu enlouqueci. Era como se eu Ah, estivesse sentindo. E aí, depois que ele faleceu, eu estava em casa num dia, meu marido estava de folga, que ele trabalhava na prefeitura. Nesse dia era um feriado, aí eu deitei no chão. O meu marido estava por lá e tudo, a gente está sempre junto. De repente, eu vim aqui para o Rio, em projeção. ah, Aí tinha uma fila, eu peguei a fila. Tinha um lugarzinho que a gente passava para dar o nome, para falar o lugar que a gente estava indo e tal. Passei nesse lugarzinho e fui me caminhando para o elevador. Eram dois elevadores. hum, Quando eu cheguei em frente ao elevador, eu falei assim para mim mesma: o que eu estou fazendo aqui? Aí uma voz disse: você veio visitar o seu sobrinho, lembra? Eu falei: não, mas ele não está mais aqui. Ele faleceu. Não, você vai sim, você vai porque ele está aqui. E eu dizendo que não, aí eu tentei voltar para o meu corpo, só que eu não conseguia. ah, Eu vi uma mão escura, tipo de energia travada no meu pescoço, e aí eu comecei a me debater no chão, e sem ar, totalmente sem ar. E, ah, eu não conseguia, e eu tentando voltar e não conseguia. Aí o meu marido do lado percebeu o que estava acontecendo, ele começou a me sacudir, dizendo: Adriana, o que está acontecendo? E eu não conseguia voltar para o meu corpo. Aí ah, ele teve a ideia, tinha uma Bíblia em cima da máquina de costura que estava no quarto, ele abriu a Bíblia e começou a ler lá um versículo da Bíblia, pedindo suporte espiritual, pedindo a Jesus e tal, e pá, eu voltei. Mas eu voltei com o pescoço, sentindo mesmo que algo queria me enforcar. ah, E quando eu despertei espiritualmente, eu comecei a receber muitos ataques. ah, Ataques de ver as sombras pretas no corredor lá de casa. E aí depois eu descobri por quê. Porque essas energias, elas sugam as outras. Então, quando você faz esse trabalho de resgate, aquele resgatado deixa de ser uma fonte de energia para ele, ah, entendi. porque eles se alimentam do medo, do sofrimento. Então eu percebi isso, que eles não estavam satisfeitos com o meu trabalho, porque justamente eu estava tirando o alimento que eles tinham Deles, né? para Entendi. continuar. Agora, o que eu achei bonito nesse detalhe é que quando a senhora se desdobrou, a senhora foi no local, tinha elevador, tinha uma série de coisas, Tinha outras tudo. pessoas. É como se fosse Sim, uma cidade, é como se pode chamar aquelas cidades espirituais, né? sim, mas era o próprio hospital, senhor O João. próprio hospital. Fui, eu esqueci o nome do hospital, mas é aqui no Rio de Janeiro. Eu vim mesmo para o hospital. Eu via tudo físico, como se eu estivesse lá mesmo. Tá, entendi. É o Hospital do Andaraí, Tá. Hospital Federal. Eu fui para o hospital mesmo. Eu me via, peguei a fila, fui no guichê, falei com a moça para onde eu estava indo, só me bateu a real quando eu estava em frente ao elevador. Era Ah, tudo como se eu estou aqui, como se eu tivesse aqui, é a mesma coisa, tudo físico. entendi. É legal isso, muito bonito. Bom, eu queria ver se o senhor Jordano tem alguma pergunta para a senhora Adriana. Tá sem som. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pode ligar o microfone? Tivemos. Pronto. E agora? Está ouvindo? Ótimo. Tá. Eu queria saber uma coisa. Hum, A dona Adriana, a senhora sempre sai, assim, em viagem astral para auxiliar. Agora, há algum chamado para a senhora ir fazer o resgate? Comigo aconteceu há muito tempo atrás algo muito interessante. Eu recebi o chamado. uhum, A pessoa estava desencarnando, era uma pessoa uhum, da minha família. Eu estava a 550 quilômetros da pessoa. Ah, Acontece que pela manhã, ao acordar, desci para o café. Eu estava no hotel no sul do país, aqui do Brasil, e
eu comecei, assim que eu terminei de tomar o café, comecei a passar mal. Aí saí, fui até um lugar que lá em Joinville chama-se Museu Fritzl, tá no alto de uma montanha, tal. Chegou lá, por quê? O que eu tive? Eu tive aquilo que os soldados, quando vão para a guerra, sentem, chama-se desinteria dos combatentes. Tá? Ah, Aí, quando eu abracei uma árvore, porque lá tinha muitas araucárias, tal, né? E meu pai dizia sempre assim para mim: quando tiver um problema desse, abraça uma árvore. Abracei, aí me recompus, voltei para o hotel. Quando entrei no hotel, o rapaz da portaria chegou para mim e falou assim: Seu Jordano, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. Ligaram de São Paulo, sua avó materna faleceu. Bom, minha avó, além de ser, eu era o primeiro neto, ela era minha madrinha de batismo. Então, eu chego a essa conclusão. Eu fui chamado por ela na hora que ela estava fazendo a passagem. Mas Uhum, como eu estava uhum. muito distante, né? Então a minha pergunta é essa: há sempre um chamado ou não? Como é que funciona? Ah, então, obrigado pela pergunta, senhor Jordão. Interessante isso, né? Eu vou lhe contar o que aconteceu com o meu sogro. Meu sogro, em 21, ele teve Covid, foi internado. Aí ele não estava Uhum, bem na segunda-feira. Na terça-feira, era mais ou menos 10 para as 9, eu cheguei para o meu marido e falei, vamos fazer uma oração para o seu pai? Vamos pedir por ele? Na hora que uhum, nós... Aí meu marido entrou em transe e falou, em transe, ele está indo. E eu pedi aos ancestrais. Na hora que a gente estava fazendo a oração, ele passou. Mas, assim, eu sou chamada. É tão sério o trabalho que eu faço que, às vezes, quando eu não quero ir, eles dizem: tudo bem, eu vou te apagar e você vai ter que ir. Então, eu sou chamada para fazer vários tipos ah, de resgate do outro lado do planeta, quando tem terremoto, quando tem desastre. E o que dizem que lá do outro lado eles me veem do jeito que eu sou assim. Eu chego para socorrê-los assim, com essa aparência que eu uhum, tenho. Meu amigo também já sim. falou. Mas sim, a gente é chamado e provavelmente o senhor foi até a ela quando ela estava fazendo a passagem. Isso é é, muito legal. essa era uma pergunta que eu queria fazer também, né? Quando tem alguns acidentes muito graves e onde há um desencarne muito A grande, gente vai, a senhora também é convocada, a gente vai, a né? gente Eles não vai. querem saber se a senhora quer ir, é chama e Não, pronto. não. Esse passar mal aí que ele está falando, isso aí é comum. A gente começa a tremer as pernas, começa a. É como se alguma coisa. Eu não sei, a gente fica bambo, começa a tremer tudo e você não consegue nem ficar em pé. Você tem que ir, você tem que ir. Então, Você quando me tem que se chamam, desdobrar. tem que desdobrar. E se não vai, vai na marra Entendi. mesmo. Vai na marra É. mesmo. Teve um dia Ah, que eu estava na cozinha fazendo sushi. Aí eles falaram, você tem que ir agora. Eu digo, não vou, não vou. Quando deu 3 horas da tarde, eles falaram assim, ou você vai ou a gente vai te apagar aqui na cozinha. O que que você quer? Aí eu tampei o sushi com pano de prato e ó, fui me deitar. Me deitei, entrei no portal, fui lá para casa da minha mãe, vi um grey, a gente foi não sei para onde, mas eu fui lá na missão que eles me mandaram. ah, É assim que acontece. é interessante isso, né? É, é porque há acidentes graves que têm um desencarne muito grande e não avisam, né? Eles Não, acontecem e eles precisam de pessoas para auxiliar os exato. espíritos que desencarnaram e que não sabem o que aconteceu ainda. Para eles Exato. não desencarnaram ainda, eles estão vivos ainda, né? Posso Ó, dar tem uma outro série muito. testemunho? Pode dar, fica à vontade. Quando houve o acidente aéreo que matou a cantora, aquele avião pequeno caiu no rio, Tem lembra Marília disso? Mendonça. Marília Maria Mendonça. Mendonça, isso mesmo. Se você olhar a foto, tem o avião pousado, batido, né? E do lado, Uhum. assim, tem uma clareira escura. Se você olhar dentro da clareira escura, você vai ver os 5 tripulantes, né, que faleceram e tem os acompanhantes. Dá para ver, porque eu trabalho com uma técnica que mexe nos fótons, né? O fóton é a luz, né? Mesmo naquela área escura, você consegue ver.
os 5 desencarnados e, outro, e os acompanhantes, porque quando desencarna, são recebidos por outros desencarnados. Sim. É, verdade. Entendeu? Normalmente E por dá para parentes ver. ou como pessoas que têm resgate, como a senhora Aí Adriana, é que né? está o negócio. Dá para ver. Eu Que depois, uma louco. outra hora que eu puder, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Ótimo. Então, aproveitar Nossa, agora apresentar a senhora Cristiane, que acabou de chegar. Está presente. Senhora Cristiane, por favor. Desculpa o atraso, seu João. A gente estava corrido, né? Mas Sem estamos problema. aqui. Está sempre Obrigada, viu? trabalhando, isso é importante. A senhora Adriana já começou há algum tempo, né? Os relatos dela, o senhor Paulo também já fez alguns relatos. Daqui a pouquinho, se a senhora Que quiser ótimo. também participar e fazer algum questionamento a respeito de resgate de espíritos, fique à vontade. A senhora Adriana, hoje, é a nossa mentora. Agradeço, seu João. Muito obrigada. Obrigada a todos. Senhor Paulo, se o senhor quiser continuar. Não, eu já falei, né? Eu já vi seres desencarnados, inclusive dá para descobrir mais ou menos o tempo do desencarne. Sabe por quê? Hum, Num dos círculos das plantações, no círculo das plantações em Prudentópolis, no Paraná, hum, na fotografia estava o Gevaer e o Tony Najar Kurovski, que é da sim. revista UFO. Quando eu fiz o negativo, apareceram seres atrás do Gevaer e do lado do Kurovski. Como é que Ah, dá para saber em que época eles desencarnaram? Porque acontece que quando o ser é enterrado, é sepultado, vai vestido, não é? sim. Todos são vestidos. Acontece que dá para saber pela indumentária, Pelo jeitão da porque roupa. pela roupa dá para você perceber em que época que ele desencarnou, que Entendi. loucura. entendeu? Porque naquela leitura fotométrica você consegue ver os Beleza, muito bom isso. espíritos vivos. Eu cheguei Entendi. a mostrar isso no dia da live? Não, né? Não, Eu não, mostrei para não. você. Nessa parte não. O senhor Depois, mostrou uma mais a outra hora, parte nós podemos ufológica. fazer. O senhor mostrou a É, parte ufológica, não a parte espiritual, né? isso. Se bem que na parte ufológica também dá para ver muita coisa, né? Sim. Eu consegui ver, por exemplo, eu consegui registrar um gelatinoso que estava andando no meio do círculo e ele é semi-transparente. Eu acho que você chegou a ver, Acho que sim, esse né? sim. Isso. Então, dá para ver muita coisa Beleza. Senhora, dentro dessa tecnologia. senhora Adriana, a senhora tem mais algum fato que gostaria de É, comentar? Mais um eu, resgate? sim, eu queria fazer uma pergunta para ele. Essa questão de enterrado e cremado tem alguma diferença? Por causa da Dizem que tem, indumentária? dizem que tem. Eu nunca vi, né? O que eu posso dizer é que minha sogra foi cremada, eu não vi nada, né? Mas eu dei uma manuseada nos restos mortais, porque eu vi uma coisa que me chamou a atenção. No Guarujá, em São Paulo, na praia do Guarujá, tem uma praia na cidade do Guarujá que chama a praia de Guaiúba. Quando você anda na areia, a areia canta, ela faz barulho. E os restos mortais fazem o mesmo barulho quando Ah, você faz o arrasto entre os restos mortais, né? Porque parece com a areia da praia. É tá. impressionante a Que semelhança. loucura. E os restos mortais, se você flexionar eles um contra os outros, eles cantam como a areia da praia. Possivelmente, essa praia lá do Guaiúba, ela é muito possivelmente formada por uma areia que veio de desencarnados nas praias. Que É loucura. uma coisa muito Eu gostaria doida. de contar um pequeno a ocorrência que teve comigo, eu, minha esposa e duas filhas, né? Eram crianças ainda, devia ter 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim. E nós fomos viajar para o sul, né? E aí nós vimos um lugar lá chamado Cascais.
E lá nos Cascais. cascais tinha lá uns cascais, cheio de casca de osso, aquelas coisas todas. Aí eu subi naquela montanha, minha esposa, as minhas filhas escorregaram, né? Aí depois nós fomos, descemos e fomos num local do lado dele, onde tinha um tipo de um museu. E o museu dizia, isso aqui era o cemitério dos antigos índios. Região. Eles enterravam os índios e cobriam de cascas. E nós pulando em cima das cascais dos índios. Talvez você não saiba, as senhoras também não saibam. O Parque do Ibirapuera foi Sim. construído sobre um cemitério indígena. Não, isso eu não Morei conhecia, lá não. durante 30 anos Tá. Sabia não. e dava para ver os vultos indígenas passando por dentro das propriedades, das Certo. Nossa, casas, tudo, entendeu? Beleza. E foi lá que eu tive aquele avistamento fotográfico, porque eu estava fotografando o carro, e isso daí você viu, que eu lembro que eu Hum, mostrei. Eu estava fotografando o carro e eu estava sendo observado pelo louva-a-Deus. eu lembro E a disso. foto e a foto que eu tirei do louva-a-Deus não é digital, é foto de filme. E aparece nítido, nítido, muito nítido. Né? Então, tem muita coisa nesse mundo que a gente não conhece, precisa pesquisar, ver direitinho. Um Né? comentário. Eu conheço um casal, conhecido também, que mexe muito com ayahuasca, né? Foi. Eles participam de eventos de ayahuasca. E depois passaram lá Com o sexta, João. sábado, passaram lá na sexta, no sábado, e de noite lá, eles resolveram juntar todo mundo e tirar uma foto. Depois revelaram a foto. Tinha um casal com uma roupa, como o senhor falou, muito antiga, do lado deles. E na frente de todos eles tinha uma energia luminosa na frente das pessoas. Eram umas 15 ou 20 pessoas. Me mostraram a foto, é muito bom, muito legal. É fogo. Então, senhora Adriana, a senhora tem mais alguma coisa para nos contar? Ele está falando do Ibirapuera, agora no bairro da Liberdade em São Paulo, descobriram também que é bairro de escravos, tem muitos escravos enterrados lá. Não sei É. se vocês sabem dessa história. Aqui Estão na até Tem região, mesmo. mudando agora. na região de Santa Tem, a Marta igre... também. tem duas igrejas. Tem a Igreja das Almas, né? E tem a igreja que justamente era o cemitério dos escravos e dos índios que Sim. moravam naquela região. Eu sei, eu já frequentei muito a Liberdade, a região da 25 de Março, a Ladeira Porcheral, a General Carneiro, conheço tudo aqui. Tá. Diz que tem uns lugares muito pesados, inclusive a Galeria do Rock, onde tem muito suicídio. Não sei se Uhum. isso confere. Confere, aquela região é muito Praça da pesada. Sé. É. Então, É. eu Senhora posso fazer Cristina, um comentário? por Eu favor. fui para a Liberdade, mas faz uns 2 anos atrás, né? E nós passamos naquelas galerias. Tem várias galerias com mercadorias e tudo, e minha filha ia comprar alguma coisa. Logo que eu entrei ali, alguma coisa veio no meu olho, sabe? Mas veio direto. Eles vão direto no olho, né? Hum, Ali está lotado de espírito, lotado, lotado, lotado ali. E já veio aquele negócio no meu olho. Eu achei estranho aquilo, começou a me incomodar, incomodar, e eu limpava o olho e nada. Daqui a pouco comecei a sentir, sabe, aquele negócio vermelho, 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 e não houve meio. Aquilo entrou de um jeito, e eu sentia, comecei a sentir aquele mal-estar, ficou aqui na cabeça, sabe? Alguma coisa, uma sensação. Eu falei, olha pro meu olho, o que que tem, né? Não, tá bem vermelho, começou a inchar. Enquanto eu não saí dali, foi uma coisa incrível. A gente que tem um pouco de mediunidade, alguma coisa, É, sente, né? sim. é Qualquer complicado. lugar que vai. E eu sei que também litoral de São Paulo também foi senzala de escravos. Parece que teve todo o litoral ali era coisa de Ó, escravatura, né? Então tem Eu- pessoas que tem um relato de uma mulher também que morava numa casa, teve que sair da casa porque escutava arrastar de corrente. Acho que ela também nó. devia ter a toda hora abria a gaveta, caía a faca, caía coisa, abria a gaveta da cozinha sozinha. E aí Gente, depois foi fazer um levantamento da região, disse que ali era uma senzala de tá. escravos, né, que você recebia Uhum. tortura, e eles gostam de ficar na parte da cozinha, porque eles é onde eles ficavam fazendo, né, acho que trabalhando, né, e fazendo coisa, então eles ficam na região da cozinha.
É. Por Eu isso que tenho eu tinha todo um, eu tenho um cliente que ele já fechou, né? Eh, fabricava fichas de telefone, aquelas antigas que a gente colocava naquele aparelhinho de telefone Fichinha. antigo, né? Exato. Uhum. E peças para carros, para motos, etc, né? E lá tem máquinas de CNC. São máquinas que eles fazem uma programação Eu e elas sei que é. executam uma Elas peça. executam o E de vez em trabalho. quando quebrava essas máquinas, eles me chamavam para consertar, não a parte mecânica, que eu não a conheço, mas a parte eletrônica do computador, dos Parte programas, né? Eu tecnológica. ia lá. E eu levei uma vez aquele meu aparelhinho do detector de espíritos. Normalmente eu costumo levar para brincar aqui. E eu falei que acontecia, que ele detectava espíritos e chips, né? Falou, tudo bem, aqui tem um lugarzinho que está cheio de fantasma. Eu falei, olha, se o senhor quiser ir comigo lá, nós vamos até lá e vamos verificar o que isso acontece, né? Aí dois Sim. rapazes se prontificaram. Aí Aí, quando eu fui entrar no local, eu fiz uma oração e pedi permissão para eles para poder entrar. Aí nós é, entramos e começou logo a acender aquele aparelhinho, né? Aí eu conversei com os espíritos. Normalmente eu converso mentalmente, mas eu conversei em voz alta, que era para os dois rapazes também acompanharem tudo, né? E eu combinei com os espíritos que quando eles quisessem responder sim, acendia até uma certa luz. Quando fosse não, acendia outra luz, né? Naquela escala do K2, né? E nós fomos fazendo Uhum. perguntas, os rapazes fizeram perguntas também, e nós chegamos à conclusão, e eles já até desconfiavam disto, que eram escravos. E o local onde eles estavam era um local de quartos, praticamente não tinha luz nenhuma, uma ou outra tinha uma porta para passar de um quarto para o outro, e tinha uma janela num deles, então entrava muito pouca luz lá dentro, né? quase não E, entrava a luz. e ele, é como você falou, é como a Cristiane também falou, né? E eles ficavam lá. Aí eu perguntei se eles queriam auxílio para sair, para ir para lá. Eles falaram, não, nós estamos satisfeitos aqui, estamos bem aqui. Aí eu me despedi deles, nós os três nos despedimos deles, eu fiz uma outra oração, agradeci a Ah, gentileza deles e saímos. que coisa, que fazer assim, pedir coisa. permissão mesmo. Eu E- queria fazer uma Posso pergunta. contar? sim, Posso Queria fazer contar uma mais pergunta. uma coisa? pode? Eu peguei, estava pesquisando fotografias do Centro Histórico de São Paulo. Aí eu achei uma foto da Ladeira Porto Geral, Sim, do lado do par. Tem várias lojas, né? sim. Aí tinha um pessoal entrando numa loja e atrás era uma moça, né? Tinha uma moça e aí atrás tinha um vulto que tinha 1,90 m, 2 metros, por aí. Mas o corpo dele era translúcido. Ah, Sabe, você enxergava através Sim. do do corpo. corpo. É, e eu peguei e capturei a imagem, porque isso é uma Ah, coisa que não é todo mundo que vê, né? Uhum. certo. Aí eu capturei, eu tenho uma outra hora que a gente for fazer um outro evento, eu vou Bate-papo. colocar, eu passo para você pôr, Beleza. tá? Senhora Cristiana, a senhora ia fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta ou para a Adriana ou para o seu Paulo, ou mesmo para o senhor, seu João, né? Assim, Hum, gente, como nós estamos falando de espíritos, né? No caso, os espíritos, assim, eu comecei a ver, mas assim, eles parecem carimbos, sabe? Eles são tá. estáticos, assim, eu estou vendo a imagem como se fosse numa foto. Então, eu vejo junto da pessoa assim. Eu fui num lugar agora no final de semana, a sala tinha. Então, Hum, materializou na cabeça da pessoa aqui atrás um rosto de mulher. hum, E assim, parecia um carinho. Sabe quando está assim, você vê a feição do rosto. E quando sim. eu olho assim na frente, a pessoa que estava palestrando, tinha vários assim, mas estavam estáticos e pareciam contornos, assim, desenhos, mas dava para ver perfeitamente assim o rosto, Ah, metade do corpo, né? é interessante. Isso pode acontecer. Eu tive um Diga. caso também Uhum, uhum. comigo. A senhora viu que o meu cabelo está mais Uhum. ou menos curto agora, né? Mas durante uns Sim. 4 anos, 3, 4 anos, alguém queria que eu deixasse o cabelo crescer muito. Só que eu trabalho os clientes, quando começa a crescer o cabelo, o cliente já começa a dizer: olha, o cabelo está muito grande, minha esposa também já começa a reclamar, né? Mas eles disseram para mim o seguinte: eles queriam que eu ficasse um período grande até o final do ano. Até 31 de dezembro Nossa, com o cabelo comprido. Depois eu podia cortar o cabelo, né?
E eu deixei crescer. E aí, quando chegou mais ou menos perto do final do ano, próximo, né? Acredito que acho que de Natal, Ano Novo, alguma coisa assim, apareceu um casal para mim. Um senhor e uma senhora, tinha um salão, tinha muitas pessoas dentro do salão, eles saíram, olharam para mim, não conversaram, só ficaram ali, mas se mexendo, tal, né? E de repente eles ficaram estáticos, não se mexiam mais. Dentro do salão eu via que tinha um movimento grande, mas os dois estavam lá de fora, especialmente o senhor, e estava estático, não se mexia mais. Aí passou tudo isso Uhum. aí, eu os vi, falei, tudo bem, vou esperar até 31 de dezembro, aí só cortei o cabelo lá no começo de janeiro, né? É alguma coisa interessante porque a senhora falou, eles simplesmente ficaram estáticos, os dois. Eles não, inicialmente eles se mexiam, conversavam entre eles, olhavam para mim. Eu não sei se eram parentes, alguém, mas alguém que queria me ver de cabelo comprido. Coisa Mas, engraçada. É, ô João, é. eles estavam encarnados ou desencarnados? Desencarnados, eram espíritos. Eram Ah, Tá. espíritos. interessante. Interessante. Ele, Eu já ele tive tinha uma um experiência salão assim. grande, cheio de gente lá, pessoas conversando. Eu não vou dizer que estavam dançando, mas tinha bastante agitado lá dentro, né? Eles dois saíram, olharam para mim, conversaram entre eles, o senhor e a senhora. Eu não ouvi nada, nem mentalmente eu não ouvi nada do que eles diziam, né? Mas tinha um determinado momento que ficaram estáticos, em especial ele, ela não foi logo de cara, ela permaneceu em movimento e ele estático, depois ela também. Aí ela entrou, ele ficou do lado de fora, estático, como a senhora Cristiane falou. Um carimbo, não é um Coisa. carimbo, que eu via perfeitamente, mas ele não se movia. Mas preto e branco, assim, sabe? Sombreado, assim, cinza, Eu no via cinza. como cinza eu via. É, exatamente. O seu João, também acontece assim eu vou no banheiro, às vezes eu vejo nas paredes do banheiro. Então eu vi Certo. papel de parede no lavabo, no papel de parede assim, mas várias pessoas, eram muitas pessoas assim, de várias épocas, com Ah, várias vestimentas diferentes, rosto, eram maiores, Diferente. pessoas, homens, mulheres, crianças, seres extraterrestres, todos sim, ali no papel. E até tirei foto, sabe? Eu tá. falei, será que é coisa da cabeça? Mas falaram que eles ficam muito em banheiros também, né? Em azulejos, né? É uma curiosidade, né? Em Azulejo. Só que todo mundo vai dar risada, achar que é bobagem minha, né? Mas quando eu entro no banheiro, eu tinha a sensação que entrava gente junto, né? Aí eu falei para ele, olha, eu vou encostar a porta, eu quero um pouquinho de privacidade. Fica aí fora do banheiro. Quando terminar, eu saio. Sim, Durante sim, muito aqui em tempo. casa eles passam até a mão. Aqui É, você sente mão tocar quando você está é. tomando banho. Aí eu falei para eles, ó, É, dá uma privacidade para mim, vai encostar a porta. Eu sei que o É, espírito enxerga através da é, porta, né? Não faz diferença. Mas eu encostava, falou, dá uma privacidade para mim. E Até banheiro quando recentemente eu você. ainda fechava a porta, viu? sim, sim, então, é verdade. mas na cozinha aqui de casa, É. durante o dia, eu fazendo comida assim, eu na pia, daqui a pouco veio, encostou e pôs a mão no ombro, É, assim, é sabe? uma boa Também já também. senti isso. Né? Com você. Aí eu falei, olha, agora não, por favor, eu estou ocupada, É, dá licença. Por favor. Aí sim, afastou, sabe? Eu senti que afastou sim. e ficou na porta me olhando, sabe? Eu senti Sei. ali, né? Também dormindo, senti aquele peso na cama assim, senti o peso na cama, aí foi chegando, chegando, aí segurou meus dois pulsos, segurou os dois, Nossa e eu não Senhora. conseguia levantar, não conseguia levantar, e eu falei, meu Deus, Nossa Senhora, aí eu fazendo força, adormeci, não consegui, apaguei. Da outra vez que aconteceu isso, eu senti também o peso na cama, subiu na cama e veio E, também, segurou de novo. Só que aí eu já tinha lido a respeito de São Miguel Arcanjo. Diz que você Ah, chama pela idade, né? E eu pedi com toda a força, falei, São Miguel Arcanjo, por favor, envia seus anjos agora, tira isso, leva para a luz, né? Leva agora. E aí eu senti aquilo afastar, ficou leve, porque ficou um peso, como se fosse um corpo em cima da gente. Ficou um peso. Aí saiu aquilo. O namorado da minha filha estava dormindo aqui na sala. No dia seguinte, eu levantei, encontrei ele sentado, apavorado na sala, no sofá. Eu falei: o que que foi? Ele falou assim: Dona Cristiane, a senhora não sabe, essa noite eu não dormi a noite inteira. Eu senti alguma coisa, subiu em cima de mim, segurou meus pulsos, e eu tentei sair, tentei tirar, adormeci, acabei adormecendo.
Aí eu Deixa falei, eu, isso deixa eu fazer o acontece às seguinte, vezes deixa eu ver se a minha esposa quer Que, participar. lou- Tem um evento com que ela. Eu não loucura. sei se ela vai querer participar, tá? Só um segundinho. Uhum. Mas graças a Deus isso passou, Gente, viu, que Adri? doideira. É, isso aqui, graças a Deus, Meu não teve Deus. mais. É, mas eu senti Então, por eu 3 vezes. já tive mão no pescoço. Ah, Não então. consegui voltar. Projetada. Não conseguia voltar. Horrível. Comigo Não, ele sabe. aconteceu. Uhum. Posso contar uma coisa? Comigo Pode, Isso, Jordana, por aconteceu favor. em abril de 2019. Eu dormi, tudo bem, né? Eu acho que eu passei por uma cirurgia, porque quando eu levantei de manhã e fui para o toalete, né? Aí tem um espelho bem grande. Na hora que eu olhei assim o braço esquerdo, aqui entre a dobra e aqui o ombro, Hum. tinha uma cicatriz de 20 centímetros. Aí eu peguei e tirei uma Eita. foto. Tirei uma foto, porque dava para ver nitidamente. Aí eu tirei a foto. Aí quando eu fiz a. Porque eu fiz com o João três lives, porque Sim, eu tenho muita experiência, né? tem muita Aí bagagem. aparece a cicatriz inteira, não é? Você não viu? Então, A mas minha, a eu minha não sei esposa, o que aconteceu. a minha esposa disse que vai esperar um pouquinho, daqui a pouco ela vem, Tá Ah, bom. que bom. tá? Tem vários relatos de coisa aqui em casa. Uma vez eu estava sentada aqui na mesa tomando café da manhã, senti arranhar meus joelhos, os 2 joelhos arranhando assim. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Aí eu olhei para baixo da mesa, pensei que eu bati a perna na mesa, fiz massagem. Aí tá, fui tomar banho, né, mais tarde. Quando eu olhei assim, ardeu os joelhos. Que eu olhei os arranhãozinhos Tava assim, sabe? arranhado. É, 2 joelhos arranhados. é, É, é comum. 2 joelhos arranhados. É É muito Agora, estranho comum. isso. eu quero fazer uma pergunta. Para quem faz o desdobramento e no auxílio, né, no resgate, que tamanho tem o espírito? Porque eu tenho uma foto, eu mudei para esse apartamento em 2001, é aqui na Vila Santa Catarina, perto da Mascote com Santa Catarina. E aqui na frente tem uma loja de material de construção. Só que naquela época era um estacionamento. Na foto que eu tirei em 2001, aparece assim, opa, e o meu canal aqui foi Eu isso. falo, seu Jordano, a imagem do senhor saiu. Eu sei, mas eu não sei por quê. Acho que o senhor Hoje desligou a tem câmera, acho internet. que Não, acidentalmente o senhor desligou a câmera. não, Tá com a eu nem internet. mexi no celular. Peraí. Vamos ver se Mas a é imagem energia. aqui para mim, acho que é a internet mesmo. É. É, Mas o som pode está ser. perfeito, só a imagem é que saiu. Tá, peraí. É, Vamos ver, vai ver, eu apertei alguma coisa aqui. Aqui eu acho que voltou. Vamos ver. Tá me ouvindo ainda? Tem, O perfeito. gato Ah, tem. agora tem Tá, imagem novamente. voltou. Olha o É, gato. é, na real, acontece. Bem, eu estava falando do estacionamento, né? Que era Não, estacionamento. Então, o que Tava, acontece? Tem uma foto, eu tirei a foto, aparece assim, uma roda d'água e uma mulher sentada. Só que ela é transparente, dá para ver. Agora, a cabeça está numa altura do telhado, tá seu, não. tá eita. para dentro do telhado, para dentro, e tem uma armação de metal, mas você consegue ver. É uma coisa impressionante. Quando eu olhei assim, eu falei, puxa, como é que é? Será que o espírito tem todo esse tamanho? Porque ela está sentada e mexendo, acho que Na mexendo na roda. água, tal, porque dá para ver a roda d'água. Mas agora não tem mais, agora tem a loja e no lugar que ela estava sentada é a loja de material. Né? É bem Uhum. grande, porque trabalha com várias Tá vendo? construtoras, tudo, né? Então, Imagina. vende areia, cimento, tijolos, um monte de coisa, né? Então, é uma coisa muito
difícil de falar, É, né? Eu é, costumo ver coisa que muita gente não vê, é. né? Sabe o que eu Uma comentei? vez o, uma É, vez o general Ochoa falou para mim, sim. Paulo, tem gente que enxerga mais que os outros. Isso é Você verdade. você é uma dessas pessoas, né? Lembra que eu conversei É. sobre a reunião de Ayahuasca, que tinha um casal muito antigo? Aham. Eles, a altura Lembra? deles era quase do telhado. Eram grandes, Nossa. né? Acho que talvez a proporção, não sei se dá foto, alguma coisa, mas eles Ah, eram de estatura bastante elevada. filho, o filho, o filho do Trump tem 2,80 m de altura. Quanto? Passou Que dois e loucura. oitenta. Então ele é gigante. Com licença, boa Meu noite. Gigante, Deus. Minha esposa, gigantesco. a dona Olá, Miralva. Boa noite. boa Boa noite. noite. Tudo bom? Vou chegar mais para cá, dona Miralva. Chegar mais ainda. Pode vir mais para cá Prazer. um pouquinho. É bom. É que seu rosto não está aparecendo. Aqui, ó, tem que. Ah, agora sim. Então Olá. eu vou contar uma história. Bom, essa é a dona Miralva, minha esposa. Já estamos juntos há 54 anos, mais dois de namoro dá Ah, 56 anos. entregando a idade, deixa É. não. Então, uma vez a minha filha morava no México e nasceu a nossa netinha. E ela foi para lá para ajudar a minha filha. Minha filha estava sozinha, né? Então ela foi lá, ficava 3 meses, depois voltava, ficava mais 6 meses, né? Aí um Próprio de dia, vó. aí num dia de madrugada, mais ou menos 3h30 da manhã, eu vi um corpo. Vem um pouquinho mais para cá para ver o seu rosto. É, eu vi um corpo na minha cama. Eu não sabia quem era. Aí eu fui empurrando, empurrando, até que o corpo caiu no chão. Aí, o- aí o corpo levantou. Era minha esposa. Ela no México veio, veio pedir ajuda para mim, veio conversar comigo. Eu não vi que era ela, não sabia quem era, fui empurrando até caiu no chão. No dia seguinte eu liguei para ela para ver o que tinha acontecido. Conta. Eu caí da cama. Naquele horário ela caiu da cama. Que Meu loucura. Deus, Verdade. coisa. Então, Verdade mesmo. ela veio me visitar aqui para falar alguma coisa comigo. Eu não percebi quem era, né? Falei, opa, peraí lá, tá na minha cama aqui, vou jogar a fama no Tava chão. fazendo coisa errada, por isso não. Eita, então ela fez uma É, bilocação. É, Que legal. É, Ela fez uma bilocação, seu João. foi interessante, Fez a viu? locação. Bilocação. E- Mas o interessante é verdade. que eu empurrei da cama, na hora que caiu aqui, ela caiu lá no México. Que coisa, que Que É, incrível. legal isso. eu quis chamá-la, pode deixar, eu quis chamá-la para ela, sai ela daí. mesma contar a história, né? Sai. E Incrível. em termos de animais, você viu que passou um gatinho aqui, né? Há um tempo Sim, o atrás, uns três, rabinho. 4 anos atrás, nós tínhamos um gatinho chamado, como é que era o nome dele? Chiclete. Chiclete, né? E era muito bacana, ele subia na cama, ficava deitado em cima dos meus pés, né? Acho que todos os gatinhos fazem isso, né? Aí ele Sim. desapareceu e depois de um certo tempo, eu estava aqui no quarto dormindo, eu sentia o gatinho andando em cima das minhas pernas. Mas Até ele, falei para ele, opa, dá de volta aí. ele era um gato especial. É, Ah, meu Nossa, acho Deus. que ele veio me visitar aqui, deitar em cima andar em cima das minhas pernas, né? Durante um bom tempo ele ficou fazendo isso e depois desapareceu, nunca mais voltou. Esse é o Teco. Aqui é o técnico que está passando para lá e para cá, todas as lives ele está passando aqui, né? Tem o Teco e tem o Ela Tico. tá vendo? Eu ia perguntar se tinha o Tico e o Teco, né? São dois irmãos, são da mesma ninhada, né? Ah, É. meu Deus. Que Mas gracinha. ele não gosta de Aconteceu isso. aparecer. Ah, aconteceu isso comigo com um gato. Eu estava com um gato no hospital e aí deu mais ou menos 10 horas, eu senti algo na minha perna e eu olhei para baixo e falei, para, Marie. Quando eu olhei, não tinha nada. Aí no mercado ligaram do hospital dizendo que ele tinha morrido. E aí depois eu embolei o pé no gato. Quando eu fui ver, não tinha gato nenhum, mas era um gato. É o amor que a gente Meu, sente por eles. meu marido viu o Hit lá em São Paulo, no apartamento do meu filho. Apareceu lá para ele. Beleza. Apareceu. E agora está aparecendo um outro gato para eles também, que eles estão vendo. É Ah, impressionante isso, impressionante. parece. É o amor é, que ele tem pela gente, tá certíssimo. exatamente. O senhor Jordão estava comentando sobre
quando alguém falece, que ele já vê alguma coisa, a minha esposa tem essa característica. Quando alguém da família falece, faz a passagem, né? Desencarna, Eu já ela já sei antes. sabe. Já sei antes. Ela já sabe. Passa aqui, falam com ela, ô, tchau. Se quiser Que contar algum coisa, detalhe desse? Não? Não Ela gosto. prefere não contar, tudo bem. Não gosto. que coisa. E, né? Vou chegar mais para cá o teu rosto. Isso. Vem se despedir. Eu queria É, aproveitar e falar sobre um interdimensional, o sete além. Ah, não. Sete além. Eu estava fazendo uma live a respeito do sete além e estava explicando. A minha esposa estava sentada aqui do lado, ela não estava na câmera, mas ela estava sentada do lado, né? Quando eu comecei a falar do sete além, ela travou. Quando a pessoa fica estática, já quase que não respira, né? Aí terminou a live, deixa ele ver, deixa ele estar andando para lá e para cá. E aí ela contou para mim. Quer contar? Não. Ela foi visitar, ela foi visitar meu pai trabalhava ali era conselheiro crispiniano, né? É. É conselheiro crispiniano. Ela pegou um ônibus, foi até a cidade e depois ela queria ir até o MAP, né? Ela pegou um ônibus, entrou no ônibus. Quando ela entrou, Todo mundo começou, desce, desce. queriam obrigar ela a descer. E eu não queria descer. Por Todo quê? mundo desce, desce, desce. Me desci. Aí eu desci no meio Da rua. da rua, no canteiro. Não sabia onde que eu No estava. canteiro central. É um sete além. E quando eu olhei para trás, cadê o ônibus? ó, Não tinha ônibus nenhum. Aí Nossa. a polícia chega e fala para mim o que a senhora está procurando. Falei, o MAP. Ele veio me matar, está na frente do MAP. Falei, mas o ônibus me trouxe. Não tinha ônibus nenhum. Fiquei mais de uma hora ó. estática. O guarda levou ela até o bar, deu água para ela. Aí perguntou se ela queria ajuda para voltar para casa. Não sei se ele te levou até o ponto do ônibus. Mas Levou? essa daí foi demais, viu? Essa foi, eu fiquei meia. Então ela entrou, ela tomou o ônibus do sete além. Que Já faz quanto loucura. tempo? Uns 35, 40 anos, né? Eu já tinha a Rosana Já já. tem a Rosana. Ainda Tá? mais ali no centro, né, seu É? João? Ali no centro aconteciam umas coisas horríveis ali, né? De Sim, Joelma e tudo, né? sim. Ficava ali. É, Então, acho que ali, né, alguma coisa, porque tem também uma Câmara Municipal que diz que o que aparecer de espírito lá. Eu estava assistindo um vídeo do Goulart de Andrade antigo esses dias e mostrando, Sim. verdade, falando verdade. fica tudo na porta do elevador esperando as pessoas. Aí eles falam assim: desce, desce. Diz que as pessoas antes de descer escutam assim: desce, desce a voz. Eles ficam tudo dentro do elevador, mandando as pessoas Meu descerem. Deus, Então, Mas que isso você fala, loucura. sim. É, isso que a senhora está falando sobre o Joelma é atual ou no dia? É antigo. O quê? O incêndio do Porque Joelma. não, Pessoas. eu e um amigo, no dia do incêndio, fomos tirar a carteira profissional. E era do lado, quase na frente do Joel. Quando nós saímos do lugar para tirar a carteira profissional, nós vimos o prédio pegando fogo e o pessoal se jogando de lá de cima. Minha Nossa Senhora. Foi Que muito tristeza, né? marcante, É, muito marcante. Né? é. Então, No uma dia do coisa incêndio do Joelma, eu estava muito na Praça do difícil. Correio, estava indo para casa. Eu vi de longe só o incêndio. Realmente as chamas foram muito grandes. Eu estava lá na Muito Correio grande. e vi de longe isso. Eu assisti dois, O Andraus. porque o Andrade Andraus e também é Andorinha outro. também. É, O Andraus é outro. Ali mas o Andraus dizem ali acabou fechando, né? Onde que era o Andraus? Eu nem Era lembro. perto da Praça do Correio. Não, ali O da, Andraus é na Avenida São João, é, perto da São João. Não lembro. Não. não, mas o outro, eles falam o Joelma, tem o Joelma, né? Joelma, na 9 de julho, Isso, bem no quase chegando comecinho. lá embaixo. É, É, quase aquele no lá centro, fechou. lá perto do. Perto da Praça das Bandeiras, lembrei agora, Praça das Não, Bandeiras. não é que fechou, não fechou nada, está aberto ainda. Reformaram inteiro, está lá. Reformaram já? Ó, que aparece coisa lá, né? Então eu não eles tenho falam que coragem, não, não vou lá, não, não. eu não passo nem perto. Dizem que onde acontecem esses eventos, diz que tem que construir memoriais, né? Memorial, né?
que Sim. não é Não, tem bom que ir uma deixar. pessoa. Tem que ir uma pessoa especializada. Eu tenho uma amiga que faz esse trabalho, a Graça. Tem que ir alguém muito forte espiritualmente para fazer uma espécie de limpeza e mandar esse povo para outra dimensão, onde eles têm que estar. Eles não têm que estar lá. E muitos não sabem que estão lá ainda. Através do sofrimento, eles ficam apegados a esses lugares. Hoje aconteceu um acidente aqui em São Paulo que foi feio o negócio. Um elevador desses de obra caiu do último andar do prédio com 3 pessoas dentro. É. Um de 43, um de 27 e um de 27 e outro de 20. Foi 3 3 homens. trabalhadores, né? 3 trabalhadores da obra. E caíram do último andar e desceram direto, imagina. Sim. Eu trabalho em 3 andares, e na construção desse prédio morreu uma pessoa ali também no vão, né, do elevador ali. Aí, Elevador é muito perigoso. uma criança, a criança ficou brincando com uma outra pessoa que trabalhava lá no escritório, e a mãe sendo atendida, né, pela arquiteta. Aí a criança falava assim, homem bravo, e apontava para a porta assim, bem onde tinha o vão, sabe? Que onde Deus, né, falava a criança via. Aí depois ela mandou uma pessoa lá para poder fazer uma limpeza e tirar, porque disse que estava ali ele, né? Isso, Onde ele... isso. Tem que fazer um trabalho. São essas pessoas que precisam do resgate da senhora Adriana. Então, eu fui trabalhar no local, eu trabalho no local hoje em dia, que quando eu cheguei lá para trabalhar, de cara eu vi uma mulher. 2 vezes eu vi a silhueta dela. Eu comentei com uma pessoa, ela falou: é a Ana Paula. Ela teve um derrame e morreu. O sonho dela era ir para Aparecida do Norte, eles acabaram indo. E eu passei nela, não vejo mais lá, não. Então, precisa de alguém que passe esse pessoal para outra dimensão, gente, porque não tem condição, porque fica fazendo mal também a outras pessoas que circulam, que têm esse Exato. tipo, essa capacidade, como a Cris tem, de sentir, de absorver. Agora, ele perguntou o tamanho do espírito, eu vejo o tamanho normal. Quando é criança, eu vejo criança, quando é adulto, eu vejo adulto. E às vezes eu olho assim, eu vejo passando mesmo, como se fosse a gente passando. Vejo a roupa. Foi muito engraçado que no mês passado o senhorzinho que eu tomo conta, ele fez uma cirurgia e eu vi uma pessoa lá dentro do apartamento dele, de roupa e tudo. Uma camiseta com detalhe aqui, com uma bermuda caqui. Então, Acabou de assim, eu novo. vejo. Caiu a sua imagem. Então, Eu sei. o tamanho do espírito que eu vejo é o tamanho que eles são mesmo. Eu nunca vi desses grandes, não, só as sombras pretas mesmo. Mas eu vejo normal. Tamanho normal, pequeno e tamanho Eu normal, também. porque esses que materiais são pequenos, É. as imagens. A senhora Adriana que faz os resgates de espíritos. Essa aqui. E às vezes você vê as energias pretas, né? É normal, você vê as bolas, as energias assim nos cantos, você olha e tá lá elas. Agora, Voltou, esse tipo Jordano. de espírito, Voltou, senhor Oi. esse Jordano. tipo de espírito que Eu veio sei. pegar pelo pulso, É que quando eu tô ele no vem se celular. aproximando de mim, eu mando embora. Não chega, não. Não chega em mim, não. Eu sinto de longe e mando embora. Entendi. Adri, coisa, quando você vê assim, né, saindo fumaça das pessoas, tipo, eu estava na igreja e a pessoa sentou na minha frente, uma senhora, daqui a pouco eu olho para ela assim, né, porque eu começo a ver aura, né, mas eu comecei a ver uma fumaceira dela, mas uma fumaça branca, uma fumaça, o que é isso? Essa fumaça, você sabe? É plasma? Plasma. Ectoplasma. Eu não sei o que Posso era, falar mas... uma coisa? Sim. Pode. Bom, eu sou filho de médico, tá? E tenho uma filha médica. Bom, dentro do ser humano, existem determinadas coisas que nós podemos fazer. Se a pessoa entrar num parafuso, eu digo assim, uma situação de muita carga, Muito estresse. muito estresse, isso. Ele pode se atear fogo de dentro para fora. Autocombustão. Autocombustão. Tá, Comum então, mesmo. eu lembro que papai falava sobre isso, alguns outros pesquisadores ainda falam.
tá? Uhum. Então dá para a gente imaginar que talvez a pessoa esteja pegando fogo, talvez de dentro para fora. Como também tem caso, e eu conheço 2 casos, de pessoa que encheu a banheira de álcool e tacou fogo. E entrou na banheira e tacou fogo. Conheço 2 pessoas que fizeram isso. Então, eu acho que precisa estar num desespero muito forte para fazer isso. É. Né? Esse detalhe de autocombustão, eu, há um certo tempo atrás, andei olhando sobre isso, né? Inclusive, dentro de todos esses conjuntos, há casos que não são autocombustão, são acidentes. Teve o caso de uma senhora É, que queimou inteira, só ficaram os pés. Como? E não morreu? Uhum. Não, morreu, queimou inteira. O que aconteceu é que ela tinha uma queimou vela toda na mão, caiu a vela nela, a ela vela. estava adormecida, não conseguiu, começou a queimar a roupa e a pele, a gordura dela começou a derreter e alimentou a chama. Nossa, Então queimou só a pessoa e em volta não queimou quase nada. que Mas aí loucura. constataram que foi Acontece. uma vela que ela tinha lá que caiu nela, né? Ela não conseguiu se mexer, aí houve a combustão. Eu, hein? Fora isso, É, existem aquelas outras coisas que o pessoal fala de autocombustão, mas muitas coisas é. são físicas mesmo, né? Depois eles estudam. Depende da composição do seu corpo. Existe um homem, que vocês podem pesquisar na internet, ele foi tentar se matar, ele segurou um fio de alta tensão, a eletricidade passa por ele e frita ovo numa frigideira elétrica. Ele Sei. tem pouca água, a composição do corpo. Então, depende muito também de como nós somos Sim, feitos, materialmente falando, né? sim. Atomicamente falando. Então, também tem muito isso, pessoas que levam muito choque. Eu, quando tinha 14 anos, eu criei um perfeito molhado numa tomada, passou uma corrente elétrica no meu corpo, minhas veias ficaram todas pretas praticamente, e eu não morri, eu estava descalça com o pé na água. Isso é Então, perigosíssimo. mas eu não morri. Então, é esquisito isso. E hoje em dia, sabe, eu dou pane um monte de coisa elétrica, sabe? Eu saio de casa, as luzes começam a piscar, o poste começa a piscar, os eletrônicos dão muito defeito. Também tem isso quando tem contato, né, ecológico muito comum. Mas, sei lá, Certo. eu sou um ser esquisito. Se eu fico com raiva, eu explodo as luzes. Mano, Com nós raiva podemos começa a filmar. explodir. Mano, nós Eu sou podemos Black filmar. Exorcist. Mano, nós podemos filmar a senhora passando na rua à noite e as luzes Já piscando e pensou? apagando. Que horror, meu Deus do céu. Que horror. Eu tenho muito medo de andar em ônibus elétrico. Por quê? Quando Estática. criança, né, eu morava na Aclimação, né? E muitas vezes eu ia para o centro de ônibus elétrico, porque o elétrico da Aclimação passava ali na 25 de março, naquela região. Meu pai tinha consultório naquela região, então eu ia de ônibus, né, com a minha mãe. Um dia eu entrei no ônibus, peguei assim no negócio e fiquei preso, levando choque elétrico dentro do ônibus. Sim. Deus é A mais. minha mãe veio por trás e me empurrou assim, Deu um e eu pancada. fui. É. Aconteceu isso 2 vezes. 2 vezes tomei choque dentro do ônibus elétrico. Então, hoje, Isso aí é de como ônibus, eu já quase não ando de ônibus elétrico, então piorou. Não tem isso é negócio. eletrostática. Quando o ônibus Sim. está em movimento, ele bate no ar e vai carregando eletrostaticamente. Esses aparelhos precisam ter um fio, uma borracha, alguma coisa Até. condutora, que descarrega para o chão. É comum, por exemplo, a pessoa andar num lugar muito seco com o carro por muito tempo. Sim. Quando vai descer do carro, tem que tomar cuidado, senão ela toma uma descarga elétrica. Sim. É. Tinha uma senhora aqui na Avenida Angélica, tinha um escritório lá. E era muito seco, e tinha uns tapetes lá que eram incríveis, né? Quando eu ia atendê-la, ela já. Espera um pouquinho que eu vou colocar a mão na parede para descarregar. Se ela não fizesse isso, eu ia cumprimentá-la, pulava uma faísca da mão dela para minha mão. Dá choque. Eletrostática. Dá choque. Dá Pula choque. uma faísca grande. É É, verdade. Verdade, isso aconteceu Isso, comigo um dia. Meu marido estava chegando em casa, fui dar a mão para ele, deu um choque que o meu dedo quase que deu problema no meu dedo, que ficou doendo um tempão e instala. É, fica adormecido, né? é. É horrível. É horrível. Bom,
Olha só, nós já estamos com quase 1 hora e meia de bate-papo. Senhoras querem comentar mais alguma coisa a respeito da senhora Adriana e do resgate? Senhora Adriana, gostaria de complementar? Não, seu João, eu agradeço, adorei conhecer a esposa do senhor, foi um prazer. Um prazer também. E igualmente, estou feliz, estou satisfeita. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu só tenho gratidão. Muito Tá bom, obrigada pelo convite de participar dessa live tão agradável e eu achei hilária, viu, das coisas que vocês sim, contaram, coisas sérias, mas também que eu ri um bocado aqui das histórias. Parabéns para vocês de vir aí contar da história da bilocação da sua esposa, achei muito engraçado e muito sério também, né? Mas é bom a gente ter esse humor, esse bom humor, gente, é isso que faz a gente viver bem. certo. Senhora Cristiana, a senhora gostaria de dar sua pitaco final? Ah, sim, eu gostaria só de perguntar para a Adriana, quando ela faz o resgate, né, no corpo astral, né, e o que ela faz? Ela pega, ela vai até algum local, desculpa, eu estou perguntando porque eu não escutei o que ela falou, Pode, mas pode ir. é um dado, ela vai sozinha ou vai acompanhada de algum ser, alguma coisa, e ela depois ela traz de volta o Adorei essa processo. pergunta, Cris. Adorei essa pergunta. Se você ver a live do começo, eu também botei lá no grupo o resgate que eu fiz. São vários tipos de resgate. Alguns resgates você vai acompanhado, outros. Eu teve um resgate, vou te contar esse, que eu fui acompanhado de um ser, muito bom. Eu fui Uhum. volitando, eu vi a Grécia, vi vários países, nós fomos para um lugar, era como se fosse na Inglaterra. Quando eu cheguei lá, era um pessoal que estava num círculo, eles usavam uma roupa vermelha, como se fosse de uma. Sabe aquele tipo de. Sabe Harry Potter? Tipo, Sim, uma escola de magia, alguma coisa assim? E tinham várias crianças e tinha um ser tomando conta. Eu fui resgatar um. Quando eu cheguei lá, o ser que estava lá comandando a parada olhou para mim e não gostou. Só que aí chegou o chefe. O sim. chefe que vai comigo, ele se plasma da maneira que ele quiser. Ele pode vir todo de cristal, ele pode se transformar no que ele quiser. Então ele pegou um cajado e bateu no chão. No que ele bateu no chão, eu só me lembro de eu pegando esse ser que a gente foi resgatar, o uniforme dele era da cor dessa blusa minha. Ele estava deitado no chão. Eu me ajoelhei, falei lá, entrei em contato e a gente pegou ele e levou embora. O ser que foi comigo falou: vamos levar e acabou. Então, existem ordens superiores, mas tem resgate que eu vou fazer sozinha mesmo. Mas esse, você perguntou e eu não tinha falado sobre isso, tem alguns que a gente vai acompanhado de gente grande, viu? Não é coisa pouca, não. O Newton, nós temos experiências de resgate juntos também. Um dia ele também pode participar e contar um pouquinho do que aconteceu num resgate de uma tentativa. Na verdade, a pessoa não quis, acabou seguindo o rumo dela. Mas a fera que estava com ela era um ser assim, medonho, e realmente foi um negócio meio, assim, barra pesada. Mas é o que eu estou te falando, existem vários tipos de resgate. Tem, às vezes, eu estou em casa, aí eu fico escutando o nome. Teve um muito engraçado, Rosenthal, nunca vou me esquecer. Eu odeio que aparece para mim. Aí eu olhei para trás e ele estava em pé. Aí eu disse, não gosto que aparece para mim. Isso foi numa segunda, na sexta-feira ele apareceu de novo. Aí eu xinguei ele, mas eu fui de resgate dele e mandei ele para outra dimensão. Mas olha, tem vários tipos. Cris, poderia ficar aqui a madrugada inteira contando inúmeros resgates que eu já fiz, de crianças, de acidentados, de pessoas que terremoto. E o que eu tenho assim em mim essa empatia, esse amor que eu tenho no coração de chegar, de conversar. Eu me chamo de socorrista do astral, sabe? Porque eu tenho muita empatia, eu choro, irmão. Quando eu vi o Ah, sofrimento, eu choro porque é realmente triste a gente saber que alguém matou alguém numa fogueira em nome de Jesus. É realmente triste, né? Então foi isso. Então, assim, é muito prazeroso para mim e, cara, poderia ficar aqui falando de números de resgates que eu já fiz. ok. Esse resgate, Adriana, esse resgate é solicitado pela própria pessoa que quer sair dali, Depende, ou é por. depende. É.
Às vezes é um parente que vem pedir, às vezes é uma equipe que vem te pedir, e esses resgates, Pode. às vezes, Cris, não é só para gente morta, não, é para gente viva também. Então, às vezes vem, a pessoa está precisando de um auxílio, então vem uma equipe. Vou falar uma coisa curiosa. Teve um dia que eu estava fazendo o reiki e veio um pedido para o Pelé. Eu não sabia que o Pelé estava com câncer nos ossos. Aí fui pesquisar e veio o pedido para ele. Então, é uma equipe toda que vem. Já recebi também pedido para o Papa Francisco em 23, depois eu posso botar lá no grupo para vocês dar uma olhada também, saber Legal. que ele estava doente. Então, vem esses pedidos de pessoas, de familiar, e porque às vezes o espírito ele está tão incrustado, o sofrimento está tão incrustado na sua essência que ele não consegue enxergar o óbvio. Então, é preciso que os irmãos de fora, às vezes, auxiliem aquele espírito para que a ajuda venha. Mas eu acho que a maioria das vezes são eles mesmos que começam, sabe, de tanto amor que eles vão jogando, eles vão tomando consciência, mas muitas das vezes são amigos espirituais, são parentes, familiares que vêm pedir ajuda. E teve um resgate que eu fiz, às vezes eu estou meditando e vem. Um padre, ele estava 500 anos no umbral. Deu nome, deu onde ele morava, deu tudo. E o interessante de tudo isso, que eu acho mais legal, é que quando você faz o resgate, de vez em quando eles vêm te auxiliar na ajuda para outros irmãos. Bonito, hein? Então, eu acho que Interessante. é um ciclo, muito, 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 muito. E o meu marido também, a gente às vezes trabalha junto, às vezes ele escuta mais do que eu, mas dá nome, de onde é, então é uma coisa bem concreta. E é uma coisa muito estranha, né? Que todas as pessoas falam: você para fazer esse tipo de serviço, você tem que estar dentro de um centro espírita, você tem que estar aqui, estar ali. Olha, eu não peço, vem e me pede, eu vou e faço. Então eu acho que eu tenho uma proteção muito grande e eu tenho essa missão aqui de resgate e sempre que eu posso, eu vou. Mas às vezes tem hora que eu estou trabalhando e eu não posso. Aí, às vezes, eu falo: olha, gente, agora não vai dar, porque eu trabalho com idosos às vezes também. Então, às vezes, eles vêm e eu não posso. Eu falo: ó, agora eu não posso. Mas sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, eu vou trabalhar. E, gente, toda noite, quando a gente vai dormir, a gente vai trabalhar na espiritualidade. Tem essa não, trabalha aqui, Posso trabalha fazer lá uma pergunta? também. Sim, por favor, São Pode. Paulo. Eu queria saber se esse pedido pode ser feito por uma pessoa viva. Vamos dizer, Sim, sabe por quê? Eu vou sim. contar uma coisa. Meu pai tinha 10 irmãos, né? E ele era o quinto. Eram 4 homens e 6 mulheres. Aí eu fui visitar o irmão mais velho dele com ele no Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Foi no dia 1º de abril, porque eu lembro que era o dia da mentira, né? Aí ele estava com câncer e estava bem adiantado o negócio e tal. Eu lembro que nós saímos e eu virei para o meu pai e falei assim: puxa, mas podiam levar, né? Porque está sofrendo tanto. Eu acho que foi um pedido. E olha, nós saímos do hospital e fomos pegar o carro. No que nós fomos pegar o carro, uma das filhas veio correndo e virou para o meu pai e falou assim: ele acabou de falecer. Aí eu falei para o meu pai: será que foi o meu pedido? Foi muito contundente, né? Mas isso faz muito tempo, foi acho que em 81, acho que faz muito tempo, né? Minha mãe também faleceu dormindo, também sofria muito, aí passou de um dia para o outro, passou dormindo, inclusive. Tá. Beleza. Então isso quer dizer que uma pessoa viva pode pedir por outra pessoa que está sofrendo. Sim, com certeza. Pode. Absoluto. Tá. A minha esposa falou Ok, pode. obrigado. Né? Pode. Isso, tá certinha. Pode sim. Certinha. Tá bom. Mais alguma Legal. pergunta para a senhora Adriana? Alguém gostaria de fazer? Miralva, queria fazer alguma pergunta? Não. Até a Bom, próxima. Eu quero fazer mais uma pergunta. claro, por favor. Qual é a distância
que pode chegar um espírito encarnado em uma viagem astral. Não tem, não tem essa. Não tem Não tem Pode ir para distância. outro. Não, não. Inclusive, você usa o Merkabah. Eu já vi por duas vezes esse veículo. Quando é longa distância, você se desdobra através do seu corpo de luz. O Merkabah, eles são dois triângulos Você usa o translúcidos. cordão de prata também ou não? O O cordão de cordão prata. ele não O cordão não de... se desliga, né? Não, não, mas se você pegar ensinamentos do Wagner Borges, o cordão de prata, ele é só uma metáfora. É uma representação bíblica que fizeram lá, alguma coisa assim. Isso, Ah, tá. isso. Tem Entendi. até na Bíblia sobre isso. Quando Sim. você vai deslocar por longa distância, eles usam portais tridimensionais e Merkabah, porque eu já fui para outros planetas, para outros planos que eu não sei nem onde é. Só que, como eu falei para vocês, às vezes eu vou consciente, às vezes eu vou inconsciente. Agora, longas distâncias, como de outras galáxias até, aí vai de Merkabah. Quando é no planeta Terra, aqui nessa atmosfera, aí e também não tem essa de distância, não. É só você pegar a física quântica, Vou já dar uma foi... informação para vocês, então. Hum. Eu fiquei sabendo recentemente que o Hubble, né, o Hubble, que é um dos telescópios, Telescópio. ele filmou um brasileiro voltando dos anéis de Saturno até a Terra e veio para a cidade de São Paulo. Por aí você pode ter uma ideia. Sim, isso é física quântica. Isso é física quântica. Se você estudar física quântica, ou emaranhamento quântico, inclusive, você vai ver que isso daí, às vezes não é nem espiritual, mas é uma capacidade que você tem. Nós temos várias capacidades que nós nem conhecemos. Isso tem a ver com a teoria das cordas também ou não? Sim, teoria das cordas, né? Teoria das cordas, o buraco de minhoca. Em especial para a Esse minhoca, nos conecta para outras galáxias muito distantes. Esse ser que anda comigo, o azulzinho lá de óleo, ele abre portal, gente, dentro do meu quarto. Você vê os portais. Quando eu despertei da Kundalini, que isso foi a doutora Gilda que me falou, você tem várias capacidades. Você levita, você vê portal tridimensional, você vê Merkabah, você começa a ver além você vê você vê além do mundo físico, você vê o sensorial, você vê aquilo que ninguém enxerga, como o senhor Jordano falou. Então, comigo é assim, é muito louco falar isso, mas é verdade. Isso tudo eu já passei, já vi buraco de minhoca, portal, o portal é colorido, às vezes ele pulsa de fora para dentro, às vezes são espirais de energias coloridas também que vêm e te levam embora. Caminho de minhoca, recentemente eu fiz uma análise fotográfica para como é que é o nome da moça? Mara Factor. A Mara, né? Mara Fator. Mara Factor. Eu fiz uma análise fotográfica para ela. Ela tirou foto de uma nave saindo do caminho de minhoca, tá? E aí deu para ver a nave saindo mesmo. É uma nave discoide, e aí quando ela sai, quebra o caminho de minhoca, e aí ele se desmancha. Eu consegui ver isso daí. Eles fazem um rasgo, como se fosse um rasgo e sai. Ele se desmancha, porque... Sim. Quando eu comecei a frequentar a casa do Consolador, às vezes antes de começar a reunião, a gente ia num barzinho lá perto e tomava um café, um lanche, né? E uma das senhoras comentou que uma amiga dela se desdobrou, foi para Marte, desdobrada, e conversou com uma senhora de Marte muito simpática. Bateram um papo realmente. A senhora de Marte também estava desdobrada, estava em desdobramento. E foi muito bem recebida lá em Marte por aquela senhora. Mas ela voltou. Eu conheço um senhor, esse que eu comentei que se desdobra, né? Que fica aqui, e ele já foi para a Lua. Já viu mas a isso de Lua, viagem passeou lá. assim... Por exemplo, os dois astronautas que pisaram pela primeira vez na Lua, o Armstrong e o Buzz Aldrin, eles viram um ser
desencarnado na Lua. Quer dizer, desencarnado não. Diz que existe uma raça que não tem corpo. Sim, são os seres de luz. Uhum. São seres espirituais. E aí diz que o paradoxo de Fermi está errado porque eles estão procurando uma vida como a nossa. Sim, Mas não é isso que tem. O que tem é uma vida espiritual. E, inclusive, eu vi uma fita dos astronautas na Lua, na hora da saída, dá para ver o ser transparente passar na frente da aranha que ia levantar voo naquela hora para acoplar lá no foguete e voltar para a Terra. beleza. Dá para ver, dá para ver. Foi. Não consegui copiar a imagem, não deu. Mas eu vi, eu estava olhando o vídeo e eu vi o ser passando na frente da nave. Aí eu falei, pô, mas então é isso, porque a NASA escondeu. A NASA falava e fala até hoje que o que eles viram foi assim a parte do fundo de uma nave cilíndrica. Inclusive eles mostram uma foto assim. Agora, não foi isso que eles viram. Eles viram a mesma coisa que eu vi. Eu vi o ser passar na frente. E era um ser do mesmo jeito que como eu falei, dos seres que eu vi atrás do Gevaer e do Tony Najarkurovsky. Eu já mostrei para você, inclusive, porque eu lembro que estavam falando sobre ufologia nas nossas 3 lives, e aí eu mostrei para você os seres lá atrás, né? E esses são seres que estão desencarnados, dá para perceber pela indumentária, porque desencarnaram em tempos que você consegue ver pela indumentária. Aí, certo? Tá bom. Ok. Mais alguma pergunta para a senhora Adriana? Não. Tá bom. Eu estou satisfeito. Bom, então eu quero agradecer muito a presença da senhora Adriana, agradecer a gentileza de nos ter conversado sobre isso e nos ter orientado. É uma coisa que eu acho, como eu falei no início do programa, muito bonita, de resgate, acho que é muito importante. Agradeço a presença do senhor Paulo, da senhora Cristiane, para enriquecer aqui o nosso bate-papo. E minha esposa, que pela primeira vez que resolveu aparecer aqui. Amei, gratidão. Gratidão também, fiquei muito feliz em conhecê-las. Igualmente. Deus os abençoe. Namastê. Obrigado. Namastê. Gratidão, seu João. Apareça Gratidão. mais, viu? Eu? Obrigado, Cris. Obrigado, senhor Jordano. Tchau. Okay. Tchau, breve. querido.